Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Momento Saúde. Como você já sabe, eu sou a Isabelle e sou da Secretaria de Qualidade de Vida e você está conosco no nosso canal do TJ Roraima. Lembrando que o nosso canal conta com recursos de acessibilidade. E hoje eu tenho aqui uma presença ilustre, a nossa doutora Ana Karine. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Isa. Ela que é médica psiquiátrica, capitã do quadro de saúde da Polícia Militar de Roraima, especialista em neuromodulação, transtorno do espectro do autismo pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em psiquiatria da infância e adolescência e mamãe da Maria Clara. Doutora, para a gente iniciar, a gente tem um tema muito importante. A gente vai falar sobre os principais aspectos do transtorno do espectro do autismo. É um trava-língua, né, doutora? É bem um trava-língua, assim. Mas, assim, para facilitar, a partir de agora, a gente usa o termo TEA, que são as iniciais do transtorno do espectro do autismo. Vou substituir, então. Pronto. TEA. Doutora, para a gente iniciar, né, o que é o autismo? O autismo, ou transtorno do espectro do autismo, ou TEA, que eu prefiro chamar de TEA, porque é assim que as novas classificações mundiais vêm trazendo o tema pra gente, que antigamente tínhamos o autismo, a síndrome de Asperger e várias outras denominações, tudo se resumiu hoje em TEA, que é transtorno do espectro do autismo, ficando com o único CID, né? O CID-11 ainda não está em uso, ainda não tem a tradução para o português, mas logo a gente vai começar a usar. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? É o desenvolvimento cerebral, que cursa com comprometimento da interação social, da interação com o ambiente, do comportamento repetitivo e restrito dos indivíduos. Sim. E qual a causa, doutora, do autismo? Hoje em dia nós não temos uma causa específica. A gente sabe que é multifatorial. A gente sabe que tem um componente genético extremamente importante, mas a gente ainda não consegue identificar qual o gene responsável por isso. Mas a gente sabe que tem um grau de herdabilidade muito grande, né? A gente sabe que complicações na gestação, pré-parto, periparto, pós-parto também podem contribuir para o aparecimento do autismo. Sim. Doutora, a senhora poderia explicar como que é feito esse diagnóstico do autismo? Isa, é extremamente importante a gente falar sobre isso, porque o que a gente mais recebe no consultório são as mãezinhas perguntando se existe um exame específico para diagnosticar o TEA. Não existe, infelizmente, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. O que a gente conta é com os colegas de outras especialidades, como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, que pode ajudar a gente a fechar o diagnóstico. O diagnóstico ele consiste numa série de critérios em que eu vou encaixar ou não o meu paciente, dando assim o diagnóstico ou não que ele está dentro do espectro. Então, doutora, ou seja, na gestação não tem como saber. Não tem como saber. Eu tenho sinais muito precoces que podem ser um indicativo de que aquele menino vá ficar dentro do espectro, que são sinais que a gente considera ali do nascimento aos 6 meses de idade. Que também eles são muito sensíveis, né? Eles são específicos, mas são eles são muito sensíveis e pouco específicos. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver aqueles sintomas, eu posso ou não estar dentro do espectro. E a ausência dos sinais também não significa que a minha criança vai estar fora do espectro. Então é importante ela crescendo e conforme ela vai crescendo, vai conseguindo dar um diagnóstico fidedigno, se ela fidedigno. É ou não. Isso, outra preocupação muito grande das mãezinhas, dos paizinhos, doutora, com uma consulta eu consigo fechar um diagnóstico? Às vezes acontece, né? Às vezes a gente consegue, dependendo também da característica que o paciente chega para você, do nível de informação da mãe, se a mãe consegue te ajudar com vídeos, com relatos, né? Vem mais de uma pessoa, vem um relatório da escola, facilita muito o nosso diagnóstico na primeira consulta. Mas a maioria das vezes eu preciso de mais de um encontro para fechar o diagnóstico e preciso do relatório dos outros profissionais e o relatório da escola ajuda muito também. O que faz a gente pensar que fechar um diagnóstico em crianças de idade pré-escolar é um pouquinho mais difícil, exige um pouquinho mais de dedicação, mas é possível acontecer também. Sim. E doutor, existe algum tratamento para o autista? Tratamento medicamentoso para o autismo não existe.
O que existe é o uso de alguns medicamentos onde eu posso atenuar alguns sintomas que o meu paciente possa apresentar. Por exemplo, transtorno de sono, agitação, inquietação, irritabilidade, né? As doenças associadas, porque a criança que está dentro do espectro, ela tem mais ou menos uns 73% de chance a mais de desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Então, o que a gente trata são os sintomas, não o transtorno em si. É um transtorno que caracteriza o meu paciente com uma condição permanente. E o que eu posso lançar a mão também é das terapias para que aquele meu paciente consiga interagir melhor com as emoções dele, com o ambiente, com as outras pessoas, para que todos os estímulos externos não sejam tão sofridos para ele, não gerem tanto sofrimento como um barulho alto, uma luz, um cheiro, o toque de um tecido, o sabor. Inclusive, doutora, na minha família eu tenho um primo que ele é autista, né? E foi muito difícil para a mãe dele, que no caso é minha tia, conseguir, assim, levar, fazer tratamento, terapia. Foi muito difícil a aceitação. Tem mães que elas não estão preparadas, eu acho. Não digo nem preparadas, elas não querem aceitar. Mas isso acaba sendo ruim para a criança. Né? Quanto mais geralmente cedo, essa negativa, é melhor. Geralmente essa negativa dos pais atrasa as terapias do filho, né? E impedem que ele tenha cada vez mais uma vida com menos sofrimento, porque é um transtorno que gera muito desconforto no mundo aqui fora. Eu costumo falar assim para os pais: o mundo aqui fora, para a pessoa que está dentro do espectro, é um mundo de muito sofrimento, porque são muitos estímulos. E quanto mais tarde eu começo as terapias, mais difícil vai ser eu me adequar a esse universo aqui fora. E é verdade. Por exemplo, esse meu primo, a gente que percebeu. A mãe dele, pra ele, era super normal. Ele tinha umas características de andar de ponta de pé, ele só falava com as pessoas que, né, já tinham o costume de ir na residência dela. Quando chegava alguém estranho, ele se escondia embaixo da mesa, não queria mais sair. Então a gente começou a conversar com ela para poder convencer que ela procurasse uma ajuda, porque era importante para ele, independente do que ela pensasse. Ela tinha que pensar primeiramente no filho. Isso, excelente. Um dos principais motivos pelos quais os pais procuram o tratamento ou com neuropediatra ou com psiquiatra é o atraso da fala, né? Então, assim, nós temos o que as pessoas costumam falar, que são os verbais e os não verbais, né? São os que falam e os que não falam. E, então, o fato de eu falar muito tarde faz os meus pais pensarem que tem alguma coisa de errado, mas eles não pensam de cara, pode ser autismo, né? E da mesma forma, como eu tenho pacientes que andam na pontinha dos pés e não necessariamente estão dentro do espectro, eu tenho crianças que falam muito tarde e que não necessariamente também estão dentro do espectro. Eu tenho pacientes que estão dentro do espectro que falam com 1 ano, é uma fala totalmente normal, no tempo normal, né? Então, assim, não é uma receita de bolo, né? O que serve para o meu filho não serve para o seu filho e assim sucessivamente. Cada um tem uma forma de manifestar o transtorno. Diferente, né? Diferente, uma forma diferente. E doutora, hoje em dia ainda tem muita dúvida. E sobre os direitos da pessoa autista? O que é? Como é que a gente pode recorrer? Nós temos a lei Berenice Piana, que é uma lei federal que institui os direitos políticos da pessoa portadora ou que está dentro do espectro do autismo, né? O TEA é considerado portador de necessidades especiais. Isso é extremamente importante porque vai fazer um diferencial na vida daquela família e daquele indivíduo. Não só porque eu tenho acesso, por exemplo, à prioridade numa consulta, eu não tenho acesso a um estacionamento prioritário, mas porque eu tenho uma série de outros direitos, inclusive em níveis acadêmicos, que vão fazer toda a diferença para o portador dessas limitações. Até mesmo para a criança não, digamos assim. Porque ontem, por exemplo, eu fui num restaurante e tinha uma criancinha que ela tava com o colar. Com um colar. Eu achei muito lindo, porque as pessoas até falam, não, pode passar, pode ficar à vontade, mãezinha, não tem problema. Para as pessoas também aprender a conviver, a respeitar, né? Fazer com que aquela criança se sinta amada, independente de qualquer coisa. Isso, a gente tem que ver que a pessoa que está dentro do espectro do autismo é uma pessoa que tem uma forma de sentir e de ver as coisas diferente. Ela não é uma pessoa doente, né? Tanto que não tem tratamento medicamentoso para autismo. Então, eu aceitar, amar, entender. Muitas vezes eu vejo no supermercado, no aeroporto, por exemplo, uma criança um pouco mais agitada, agressiva, inquieta.
as pessoas já falam, nossa, é falta do controle dos pais, é birra. E às vezes não necessariamente, aquela criança está numa crise neurosensorial com um sofrimento ímpar. A gente tem uma coisa de pré-julgar, né? Isso. De sempre culpar os pais e não saber de verdade o que acontece, né? Então assim, é questão de ter um pouco de empatia, respeito e amor por quem tem uma forma diferente de ver as coisas. Sim. E um recado, doutora, que a senhora dá para a mãe, para os servidores, para os pais, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, o que a senhora diria? Gente, não tenham medo de buscar informação e ajuda especializada. Seja com psiquiatra, seja com neuropediatra, seja com psicólogo, não tenha medo. Se você fica desconfortável com o título do médico psiquiatra, tudo bem, vai com o neurologista, mas vai com o neurologista que tem uma pegada mais infantil, né? Porque como é muito sensível o diagnóstico, nem todo profissional está preparado para fazer esse diagnóstico e pode acabar atrasando as terapias do seu filho. Então, tá em dúvida, viu que tem algo diferente? Não tem um conceito pré-formado sobre o transtorno, vá em busca de atualização, de informação, de quem pode te ajudar. Não ouça o seu vizinho, que muitas vezes ele está com conhecimento também equivocado. Procure uma pessoa em quem você confie. Procure Ana Karine. Pode ser, fica à vontade. Doutora, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada, eu espero que você tenha curtido. Obrigada, doutora, por aceitar nosso convite, trazer essa informação que hoje muitas pessoas não desconhecem, né? Apesar de estar, assim, sempre o autismo tá ali em alta, né? Mas muitas pessoas desconhecem e não tem como é que eu posso falar? Aquela forma de levar a criança, de levar o adulto, porque não descobriu na infância. E acaba judiando, às vezes, daquela pessoa, né? Dizendo, menino tem algum problema, ele não é normal, né? E às vezes a criança, lá na infância, só precisava de atenção. E acabou que não tinha. Então, compartilhe esse vídeo, é muito importante e eu espero que você tenha curtido. E é isso aí, agradecemos, muito obrigada.